Graça e paz, queridos. Opa, meu vídeo melhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Amém. Vamos dar início à nossa reunião nessa noite. Tirar a máscara, estou ouvindo o microfone, estou ouvindo aí? Não. Está saindo o som do microfone aí? Tá sem som, tá sem som. Pensei que era a máscara. Vamos pegar o outro aqui. Glória a Deus. Tá desligado. Glória a Deus. Esse microfone modelo antigo, se não ligar, não funciona. Graças a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Uma boa noite de salvação para todos. Vocês estão aqui no templo com a gente. Você que nos assiste, nosso telespectador, é seu nome, pastor? Você que nos assiste aí da sua casa, que vai assistir depois desse vídeo, desse culto, seja bem-vindo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero convidar os irmãos aqui da igreja para que abram comigo, e você que se quiser acompanhar de casa, a sua Bíblia no livro de Oséias. Não é o pastor Oséias, não. É Oséias no capítulo 6. Os irmãos conhecem a história do Oséias? Ele foi um dos tipos de Cristo, né? E Deus mandou que ele se casasse com uma mulher da vida, aquelas conhecidas por nós hoje como prostitutas. Aí ele foi lá, escolheu uma para casar com ela, Deus mandou casar com ela e casou com ela. Ela saía de casa para traí-lo, e ele ia buscá-la em meio ao erro dela, e ainda assim amava ela. Porque é assim que Deus faz comigo e é assim que Deus faz com você. Nós somos a prostituta que se prostitui, que erra, que peca, que falha, que vacila, e que Deus continua amando. Você percebe que já não é pelo que nós fazemos, mas é por Ele mesmo, esse amor. A história começa parecendo algo engraçado, aí depois a gente percebe a seriedade do assunto, quando a gente começa a colocar os pingos nos is, não é? Oséias capítulo 6, vamos ler os 3 primeiros versos. Oséias não é um livro apócrifo não, viu gente? Está na Bíblia. Os irmãos estão com dificuldade para achar, ficou um tempinho sem EBD, eu compreendo. Diz assim, a minha versão está na revista e corrigida, porque eu gosto de alguns textos ficaram gravados na mente durante muito tempo, eu gosto daquela maneira como ficou gravado, e diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, meu Pai, nessa noite, porque para nós é um privilégio podermos estar aqui reunidos em teu nome. Meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque em meio à pandemia, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, por tua graça e misericórdia nos abençoou, mesmo em meio a tantas adversidades. Meu Pai, obrigado, meu Deus, por aqueles que se foram, ó Pai, porque eles foram encontrar-se contigo. Meu Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que perderam seus parentes. Ó Deus, daqueles que sofrem ainda hoje com a perda de um ente querido. Meu Pai, essa pandemia veio para, dentre outras coisas, dar uma balançada na figueira, e nós percebemos
Hoje, ó Deus, que muitos dos que estavam conosco, infelizmente, não têm tido forças para permanecer. Eu te peço nessa noite por eles, meu Pai, que o Senhor possa fortalecê-los, que eles possam sentir o renovo vindo da parte do Senhor. A tua palavra diz que não é o nosso falar, mas que é o teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que eles possam entender que como nós somos pecadores, ó Deus, e que precisam da tua misericórdia. Meu Pai, traga de volta para a tua casa aqueles que te pertencem. Que nós possamos nos reunir, ó Deus, em alegria, convivermos, ó Pai, em comunhão. Ó Deus, e como a tua palavra diz que como o homem o ferro com o próprio ferro, o Senhor prepara o homem com o próprio homem, meu Pai, que nós aprendamos a lidar com as diferenças. Que o teu amor prevaleça em tudo aquilo que nós viermos a fazer. Meu Pai, que nesta noite, ó Deus, o teu nome seja exaltado e engrandecido em nosso meio. Meu Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de mover em nós. Meu Pai, que o teu Espírito Santo venha arrancar as escamas que nos impedem de enxergar a tua verdade como ela é. Meu Deus, que nesta noite, os teus filhos que aqui estão, e aqueles que nos assistem, e aqueles que ainda virão, e aqueles que ainda irão assistir, meu Deus, sejam agraciados pelo Senhor, com graça e sabedoria, Senhor. Que eles possam, ó Deus, ouvindo da tua palavra, através das canções que serão cantadas, a palavra que será ministrada, de todo o culto que nós faremos, porque o nosso culto é racional, porque nós compreendemos que tem que exaltar e engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é santo. Meu Deus, que enquanto te adoramos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia e pelo teu amor, as pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, pelo poder que há, ó Deus, na tua palavra para serem libertas, ó Deus, e transformadas e moldadas de acordo com o teu querer. Meu Pai, fala aos nossos corações nesta noite enquanto nós te louvamos. Fala aos nossos corações enquanto te adoramos, meu Pai. Que nós compreendamos que adorar não é simplesmente cantar uma letra de uma canção, mas Deus é nos entregarmos ao Senhor, ó Deus, e confiarmos que independente do que aconteça, o Senhor não nos abandona. Meu Deus, que percebamos, ó Deus, que estar contigo é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Como disse o salmista, é melhor estar em tua casa que em outros lugares. Meu Deus, fala aos nossos corações nesta noite, envolve-nos com a tua presença, que os nossos corações sejam aquecidos com o poder da tua presença, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva. Como a chuva ser onde? Que regue a terra. Queridos, eu quero deixar só a parte A do capítulo, do verso 3, com os irmãos, nessa noite. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais à frente, alguns anos depois, Jesus vai falar, conforme está registrado no Evangelho de Mateus: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que nós sintamos da parte de Deus o desejo de estarmos buscando ao Senhor nas páginas das Escrituras, para que nós possamos aprender, para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que dessa maneira nós compreendamos que o Evangelho é o que nos muda, que o Evangelho é o diferencial, é o nosso referencial, que a palavra de Deus é a nossa bússola, e que assim consigamos viver conforme está escrito, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, porque assim importa que seja a vida do cristão, que tudo que venhamos a fazer seja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, queridos? Quero convidar aqui os irmãos do louvor. Amém?
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós que estamos aqui no templo. E você que está em casa, nós convidamos você a louvar e adorar o nosso Senhor Jesus. Amém? Aquele que é único e digno de todo louvor, de toda adoração. E é por isso que nós estamos aqui. Para agradecer o santo nome do nosso Senhor Jesus. Ele é grande. Aleluia. Glória a Deus. Paulo. Agradável é a sua vontade, e eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, o seu amor. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, e eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre nós, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Ele é grande, Ele cuida de cada um de nós, amém? Ele é fiel, aleluia. Um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos declarar. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na porta tem direção, aleluia, e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, na sombra da sua casa. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na vida não tenho direção, vamos lá assim. Na vida não tenho direção e preciso tomar decisão. Ó, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de nós, queridos. Aleluia. Você pode levantar as suas duas mãos para o céu e dizer assim: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ouça a sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia! Oh Senhor, te louvamos, Deus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia! Glória a Deus, todo ser que vive, louve ao Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 150. Glória a Deus. Salmo de número 150. Os irmãos acharam aí? Amém. Vamos ler o todo?
o Salmo de número 150, não é o capítulo 150 não, porque os salmos são livros, não é? Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Capítulo tal, versículo tal. Nos salmos não, porque os salmos são livros de canto, são canções. Então, é o salmo de número 150. Amém? É saudade da nossa EBD, para a gente lembrar e não esquecer. Salmo 150 diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o nome do Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. O refrão da última canção que nós cantamos diz: todo joelho dobrará e toda língua confessará que o Senhor é santo. E o Senhor é santo. E os 24 anciãos declaram de dia e de noite, 24 horas por dia, que Ele é santo. Que Ele é santo e que Ele é santo. E Deus, Ele é tão santo e tão puro que Ele não aceita, que Ele não admite, que Ele não gosta, que Ele chega a odiar tanto o pecado como quem o pratica. Mas segundo a sua infinita graça e misericórdia, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu e você somos por Ele justificados. E assim Deus olha para nós, e apesar de nós, por causa de Cristo Jesus, Ele nos vê justos, Ele nos vê santos, Ele nos vê puros. Por isso que nós precisamos de Cristo todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes. Amém. Glória a Deus. Dando continuidade ao nosso culto nesta noite, eu queria convidar o pastor Oséias. Ele estará trazendo a ministração nesta noite. Na semana passada nós estávamos tão empolgados com a ceia que acabamos esquecendo até de orar pelos pais, hein, pastor Oséias? Ele estava empolgado com o pai dos pais, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esquecemos de parabenizar os pais. Olha, gente, não é errado você parabenizar os pais, não é errado parabenizar as mães, tá? É porque, assim, durante uma época, o pessoal endeusificou tanto as coisas que dizia que era errado você dar honra a uma pessoa. Quando a própria Bíblia diz o quê? Dar honra a quem? Ué. Então não é errado você, né, parabenizar alguém, honrar alguém, tá? A Deus nós vamos adorar. E a adoração é muito mais do que você declarar: ai Deus, eu te amo. Ou você levantar os braços aqui e não ter coragem de estender a mão para quem está perto de você, passando por necessidade. A adoração é muito mais do que isso. É muito mais do que lábios falando aquilo que o coração não sente. A adoração é algo tão importante que a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Você consegue imaginar um Deus tão grande, todo poderoso, sabedor de todas as coisas, porque Ele é onisciente, e Ele procurar adoradores? Porque em meio a tantas canções, muitas letras até bonitas, outras nem tanto, mas muitas das vezes o coração está vazio e aquilo que é dito não é vivido. E Deus não procura que façamos isso dessa forma. Deus procura adoradores que às vezes, mesmo de lábios fechados, o coração se derrama diante dele. Esse é o adorador que Deus procura,
que sejamos eu e você, esses adoradores a quem Deus procura. Que as nossas palavras diante do Senhor sejam sinceras. Até mesmo porque nós sabemos que não tem como esconder nada dele, né? O Salmo 139 deixa isso bem claro para a gente. Daí a importância de nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Amém, pastor Oséias? Graça e paz, queridos. Todo mundo na bênção, amém? Boa noite a todos, os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa. Nós vamos neste momento entrar na reflexão da palavra do Senhor Jesus, depois dessas canções maravilhosas. Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós vamos nesse momento abrir nossas Bíblias, mas antes disso, quando você se prepara aí com a sua Bíblia, com o seu papel, a sua caneta, para anotar, para ouvir, para receber do Senhor, eu quero fazer uma oração pelos enfermos, aqueles que estão enfermos, não é? Muitas pessoas que a gente sabe que está e pessoas que a gente nem sabe que está. Vamos rogar a Deus misericórdia, para que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus? Você de casa, ore conosco também. Vamos orar agora uma oração específica para os enfermos neste momento. Pelo irmão da irmã Luz, que vai passar por uma cirurgia, e outras pessoas também que necessitam da misericórdia e da graça do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, de estarmos na tua presença. Nós levantamos as nossas vozes a ti em oração, porque cremos que tu és um Deus que conhece as nossas necessidades. Senhor, nós queremos rogar misericórdia, Senhor, porque nós sabemos que só tem misericórdia quem tu queres ter misericórdia. Mas como os teus servos, como tuas servas, como os teus filhos, nós oramos nesta noite pedindo, Senhor, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão talvez passando por dificuldades espirituais, físicas, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu sei que Tu é o Senhor que conhece todas as coisas. Senhor, honra, Senhor, melhor, atende o nosso pedido, Senhor. Olha para nós com um olhar de misericórdia. Por isso nós te pedimos, na certeza, na fé, que Tu és o Deus que nos ouve e sabe as nossas necessidades. Por isso nós já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Amém, queridos. Vamos abrir então nossas Bíblias, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 17 e 21. Romanos, capítulo 5, versículo 17, versículo 21. Aqueles irmãos que já previamente receberam o tema, já sabem, mas eu quero citar o tema desta noite. Um chamado à obediência. Não é? Vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu quero ser bem sucinto, mas eu quero hoje entender com os irmãos a orientação do apóstolo Paulo, o que as Escrituras nos diz acerca deste assunto. Inclusive um assunto deveras importante. Nem todo mundo gosta de obedecer, seja a Deus ou qualquer outra coisa. Mas seja aqui na terra como pessoas, nós estamos sujeitos a alguém, né? Existe um líder, existe um chefe, existe uma responsabilidade, não é? E quem dirá a Deus? Nós temos que obedecer a Deus. Então hoje, já dando um tempo para a minha mensagem, um chamado à obediência. Amém? Romanos capítulo 5. Quem achou aqui na igreja, diga amém. Amém. Quem achou aí de casa, pode comentar aí na sala, na live. Amém, já achei, tá bom? Para a gente interagir. Bem, Romanos capítulo 5. Vamos fazer melhor? Vamos ler do versículo 12 para que possa nos dar mais entendimento. Que vamos ler a perícope toda para a gente dar mais entendimento. Mas eu vou me ater nesses versículos 17 a 21.
Versículo 12, capítulo 5 de Romanos. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos, o que, gente? Pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até a de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre dádiva e transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muitos a graça de Deus, isto é, dádiva pela graça de um só homem, a saber, Jesus Cristo, transbordou por muitos, ou para muitos. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a nós a justificação. E agora eu entro no texto propriamente dito. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam Deus, a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como meio de desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. E aqui sempre fazendo a comparação de Adão, o homem, e Cristo. A lei foi introduzida para a transgressão, para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, o que, gente? Transbordou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Revela-se a nós a tua palavra, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita vontade sua em nós, para que nós saímos daqui hoje, Pai, cheios do Espírito Santo e cheios da revelação da palavra de Deus, através desse Espírito Santo. Eu quero, Senhor, obedecer esta palavra, porque eu quero receber de Ti esse chamado à obediência nesta noite. Amém e amém. Bem, irmãos, é incrível que o pastor Zé falou comigo hoje pela manhã, mais cedo, não é? E a gente estava combinando, que ia ministrar, aquela coisa toda. E graças a Deus nós temos alguns sermões assim, separados já, tanto eu como o pastor Zé. Mas entre 3 ou 4, Deus manda pregar esse. E aí eu fico vendo o que Deus tem a nos falar, não é? E eu tenho pregado aqui já alguns domingos, basicamente em cima desse tema, não é? O morrer é lucro, o Cristo, O morrer é lucro com Cristo. Falamos da morte semana passada, da vida, e hoje vamos falar da obediência, falamos do sofrimento, melhor dizendo, não é? Então, irmãos, Cristo é o nosso principal exemplo de obediência. Não há nenhum homem, nenhuma instituição a qual nós devemos obediência a não ser Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje esse texto, essa exposição bíblica,
dizendo que nós temos que crer em um Cristo que veio à terra como homem. A exemplo deste homem, o Jesus histórico, o Jesus que veio à terra morrer por mim, por você, ele obedeceu o Pai. Como homem. Nós vamos ler textos aqui que ele se esvaziou de si mesmo para sofrer por nós, para nos justificar. Então, se hoje o Senhor tem um chamado para cada um de nós, para a obediência à palavra de Deus, é porque Ele mesmo já obedeceu o Pai. Porque Ele mesmo é exemplo para nós. Eu não vou falar de mim porque eu sou falho, eu sou pecador. Nós somos falhos. Mas eu quero hoje trazer à igreja um Deus que sabe, conhece todas as coisas. E Ele faz questão de chamar a igreja, chamar você que está me ouvindo agora, à obediência à palavra do Senhor. A você a erguer o seu olhar em obediência, ou melhor, o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero trazer um contexto para os irmãos da ideia de obediência. Porque muitas vezes os irmãos acham que obediência, sei lá, é seguir alguma coisa, obedecer uma ordem somente. Então, obediência se define na ação de quem obedece. Então, obediência não é só falar, é fazer. E de quem é dócil e submisso. Então, a obediência tem que ser uma pessoa dócil e submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede, melhor dizendo, às vontades de uma ordem de alguém. E nesse caso aqui, é as ordens de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a obediência é exatamente isso, é ser submisso. É estar debaixo, sob a vontade soberana de Deus. A exemplo disso, Jesus obedecia e era um princípio de vida. Irmãos, não há outra pessoa que eu possa exemplificar aqui para vocês, a não ser Jesus. Porque Ele cumpriu em obediência tudo aquilo que foi proposto a Ele fazer como homem na terra. Quem dirá nós, meros mortais, falhos, pecadores, depravados, obedecer à vontade do Mestre. É interessante que, numa aplicação prática, antes de eu começar aqui o sermão, já comecei, mas dentro desse tópico que Jesus obedecia, ele era um princípio de vida. Às vezes nós temos facilidade de obedecer um chefe no trabalho. E eu vejo que às vezes nós temos essa facilidade porque nós dependemos daquele emprego. Porque senão, se eu não obedecer aquele chefe, aquelas ordens daquele chefe, eu vou ser mandado embora. E com isso eu não vou conseguir sustentar a minha família. Claro, não é todos, né? Que tem muita gente subordinada aqui. Não falar aqui, irmãos, em todo lugar, né? Não só aqui no local específico, mas você que me ouve também, conhece pessoas subordinadas. Mas quando a gente começa a refletir, irmãos, e quando é para obedecer as coisas que vêm da parte de Deus, nós temos dificuldade. E será que a nossa vida não depende de Deus? Como eu dependo de um chefe, do emprego para sustentar a minha família? Será que Deus não é um Deus soberano que necessita que eu e você seja submisso a Ele, a fim de que eu possa obedecer às suas ordens? De forma dócil, gentil. Irmão, Jesus, Ele cumpriu em obediência tudo aquilo que estava sendo feito ou escrito lá no profeta Isaías. Eis que virá um homem, né? O Cristo que vai salvar. Ele fez justamente aquele, cumpriu a palavra de Deus em obediência. E olha que ele veio cumprir para sofrer. Os irmãos acham pouco morrer na cruz, ser crucificado sem ter culpa de nada.
Poxa, pastor, está pegando pesado. Não, irmãos, não é eu que pego pesado. É as Escrituras, é a palavra de Deus. Eu sei dizer que nós temos a obrigação, no ponto de vista de obediência, o comprometimento de obedecer a Cristo Jesus. E agora eu quero dizer que nós não somos apenas filhos, mas nós somos servos, escravos desse Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse eu quero ser servo. Esse eu faço questão de servir e o adorar. O Senhor está chamando a igreja, você que me ouve, à obediência. Quantas coisas nós temos feito? Será que a sua vida tem sido pautado em princípios de obediência? Ah, pastor, é fácil falar para o senhor obedecer. Você é o pastor. Irmãos, não se engane, para mim também, da mesma forma que você, acho que é um pouco até mais difícil, pela responsabilidade. Na Hebreus fala que o pastor tem o seu nível de responsabilidade. Eu fui vocacionado para isso. Mas o que está aqui na ideia aqui do texto é de que a obediência, ela não tem que vir de forma aleatória, mas tem que ser um princípio de vida como Jesus fez. Abra comigo o seu texto, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 e 39. Eu quero que os irmãos ajudem a ler esse texto. Quem for ler na plateia, leia alto, para os irmãos de casa acompanhar. Você também pode abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 e 39. Não pensem vocês, toda vez que o Senhor nos dá um sermão, que primeiro Ele nos quer falar conosco primeiro. Não tenha dúvida disso. É para mim também essa palavra hoje. João 6, 38 e 39. Quem achou, fale em alta voz e bom som. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Glória a Deus, e foi assim que Ele fez, na morte de cruz, nos ressuscitando, né? Com Ele, nos justificando, nos trazendo, né? A gente estava todo mundo morto em pecado e delito, Ele nos trouxe para o quê? Para a sua maravilhosa luz, aleluias. Queridos, Ele não deixou de cumprir, mesmo sabendo que se cumprisse aquilo que estava escrito, Ele ia sofrer. Nós vamos daqui a pouco que Ele abrir mão, irmãos, da sua divindade, que não significa que não era Deus, né? Ele continuava sendo Deus, mas Ele fez questão de dizer a mim e a você que Ele era Deus e era homem, e Ele obedeceu. Agora nós temos que cumprir a palavra que Ele mesmo trouxe, aleluias, continuar obedecendo e fazendo a vontade do nosso Pai. Amém. Aleluias. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que é a obediência, era uma alegria para Jesus, não era um fardo. Eu não quero aqui trazer para você um entendimento de que obedecer é ruim, é triste. Não. Obedecer, mas com alegria. Porque quando nós fazemos as coisas com a alegria do Senhor, aleluias, não é para a nossa própria glória, mas é para glorificar a Cristo Jesus, que fez os céus e a terra, aleluias. Pastor, é difícil esse exercício, obedecer com alegria. Eu também acho que não é fácil, mas é possível. Em Cristo é possível. Mesmo porque sozinho a gente não consegue nada, né, irmãos? Mas com Ele, para Ele, são todas as coisas, aleluia. E eu quero convidar você a exercitar essa obediência que hoje Ele está chamando a igreja. Você de casa, irmãos que me ouvem, a praticar essa obediência com alegria. Olha que João, apóstolo João, capítulo 4, versículo 34 nos diz. Apóstolo João, capítulo 4, versículo 34. Leia o versículo 34 e a parte B do versículo 35, por favor.
Enquanto você abre, eu vou ler aqui para adiantar o tempo. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Versículo 34 do Evangelho de João. Versículo 35, parte B. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Queridos, Jesus veio à terra e obedeceu com alegria, porque ele sabia qual era a recompensa. Ele sabia qual era a intenção da salvação da humanidade. E ele obedecera ao Pai que estava no céu. Da mesma forma, nós que estamos aqui hoje, eu quero convidar você mais uma vez a obedecer com alegria e começar a ver os campos brancos, porque quanto mais a gente obedece, mais o Senhor está conosco e nos abençoa de forma extraordinária, queridos. E da mesma forma que o Senhor cumpriu e concluiu a obra que Ele foi chamado para fazer, o Senhor está chamando você, irmã, você, irmão, você, igreja, para continuar fazendo a obra do Senhor e concluir até a vinda de Cristo, quando Ele voltar para buscar a tua igreja. E com alegria. Não com tristeza, mas com alegria. Quantos querem obedecer a Deus? Digam amém. Salmos 40, versículo 8 diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Meu Deus, a tua vontade está no fundo do meu coração. E o salmista aqui relata muito bem essa alegria de fazer a vontade do Senhor, queridos. Que você hoje motive o seu coração, a sua vida em fazer a vontade com alegria do Senhor, ou para o Senhor. O Senhor está te convidando à obediência. Tem um texto que diz assim, que é melhor obedecer do que... Irmãos, quando a gente obedece, é para a glória de Cristo Jesus. Façamos isso com o coração aberto, com o coração alegre, não é? Terceira coisa que eu entendo aqui é que a obediência que vinha da sua humildade. A obediência de Jesus, além de ser um princípio de vida, além de ser uma obediência com alegria, era uma obediência que vinha com humildade. Não dá para fazer a vontade do Senhor com soberba, porque Deus não ama, Deus aborrece os soberbos. Eu sou representante de Deus, então... Não, irmãos, Deus não se satisfaz na soberba. Mas Deus se alegra na humildade. Aqui, irmãos, eu estou trazendo para vocês elementos de como a igreja e como os irmãos podem obedecer a Deus. De forma bíblica e de forma bem simples, prática. Elementos práticos para você exercer a obediência. Abra comigo Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo vai nos apresentar uma humildade extraordinária. Uma atitude de humildade. Então, para você obedecer, a obediência tem que vir com a essência da humildade. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Quem achou, fala em alta voz, em alto som. Você de casa pode anotar ou pode também abrir a sua Bíblia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo,
e tornando-se semelhante aos seres humanos. Que lindo isso, irmãos! Que texto extraordinário! Jesus, sendo Deus, ele abriu mão. Será que nós vamos conseguir nem obedecer a Deus? Ele abriu mão da sua divindade do ponto de vista de obediência, para fazer cumprir a vontade do seu Pai. Quem dirá nós? O Senhor nos chama para nos esvaziarmos do pecado, de tudo aquilo que nos afasta da obediência a Deus. O Senhor chama a igreja para se retratar com Deus, a fim de que nós possamos ter consciência em obedecer a Deus. Irmãos, é inadmissível sermos cristãos sem obedecer a Deus. Não há possibilidade, não dá. Eu poderia aqui citar aqui nome de palestrantes coaches para vocês, motivar a igreja, trazer estratégias para que os irmãos pudessem chegar nesse êxtase. Mas aqui em nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo de Deus, trago a exemplo para nós a vida de Jesus. Ele é o maior e foi o maior dos coaches que eu já vi na história. O que nós precisamos para obedecer é cumprir a plena vontade do Senhor, para que Ele seja glorificado nos céus e na terra, através da minha e da sua vida. Irmãos, eu sei que nós estamos vendo tempos tão difíceis, que é difícil obedecer. Mas é nos momentos difíceis que o Senhor quer olhar para a terra e encontrar os remanescentes de Cristo, aqueles e aquelas que estão cumprindo a sua vontade, independente do que estão passando, o que vão passar, ou o que vai acontecer. Nós não somos guiados ou regidos por aquilo que somos ou ainda vamos ter. Nós somos guiados pela palavra de Jesus Cristo, que fez os céus e a terra, um Deus soberano, grande, extraordinário, que é digno de ser glorificado através da nossa obediência em humildade. A palavra de hoje é para exortar a igreja. E a igreja, como uma igreja humilde, como um povo servo e servas, receba do Senhor e obedeça a Deus. Obedeça a Cristo, obedeça às Escrituras, obedeça a palavra do Senhor, a exemplo do Senhor. Pastor, tem algumas coisas que me impedem. Se esvazia disso, larga isso. Jesus fez isso, se esvaziou, né? Para se tornar homem, para vir a ser servo. O Senhor nos chama a ser servo em obediência. A obediência que Jesus nos ensina, ela vem de fé, e uma fé prática. Entenda bem isso. É uma obediência que Jesus teve, com fé, mas não uma fé religiosa, ou preciosa, ou um preciosismo, ou um religiosismo, mas de uma fé operosa, prática. Jesus comeu com os mais pobres, sim ou não? Sim. Jesus esteve com a prostituta, sim ou não? Sim. Jesus esteve na casa do publicano, o roubador de impostos, sim ou não? Sim. Estava praticando o evangelho. A fé que Jesus exerceu, uma vez que ele estava aqui na terra, para nos dizer, né? A exemplo de Jesus, ele estava exercendo uma fé operosa. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28, quem pode abrir?
Nesse evangelho diz assim: Jesus disse. Quem disse, igreja? Jesus. Mas a gente lê o texto, até se esquece quem está narrando o texto, né? Ah, é João. Ah, então é João que está falando. João narrou aquilo que o próprio Jesus disse. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e o que nada faço de mim mesmo. Nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Pastor, eu não sei obedecer. Como? Nós somos cristãos aonde? Em Cristo? Na igreja? Em quê? O Senhor vos chama a praticar o Evangelho. E quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você adora o Senhor, quanto mais você exerce a sua fé, mais a gente se aproxima de Deus, a ponto de que a nossa obediência vai ser uma obediência em conectividade com a fé operosa em Cristo Jesus. Não é uma fé frajuta. É aquela fé que o apóstolo Paulo, é Paulo, Tiago? Paulo, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Qualquer coisa. Não. Então vamos lá. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé. Jesus não praticou nada daquilo que o Pai mandou fazer e o Pai tinha ensinado. Então veja que a obediência de Jesus era uma obediência operosa, através da fé. Era algo que o próprio Deus tinha ensinado a ele. O seu Pai. Né? Era propósito. Ele disse que saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Então o Senhor chama esta igreja a obediência, não de si mesmo, não para vós mesmos, mas para glorificar a Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que nós estamos aprendendo aqui hoje e nesses anos inteiros, através da proclamação do Evangelho. É ouvir esta mensagem e produzir fé e praticá-la para a glória de Cristo Jesus. A obediência que o Senhor Jesus nos ensina aqui hoje é que iria até a morte. Eita, pastorzinho que fala em morte, viu? Vocês já me passaram no zap. Pastor, as suas mensagens é benção, mas já faz uns dias que você fala de morte. Nós precisamos morrer, irmãos, todos os dias. Né? Para o pecado, para o mundo, para a desobediência hoje, por exemplo. E viver para a glória de Deus, para obedecer, para servir. Né? A obediência que iria, o que vai até a morte. A nossa obediência é até o fim. A nossa obediência aqui ela é constante. É até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Abra comigo Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 ao 11. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina, irmão. Ensinou para os irmãos dos Filipos e nos ensina aqui hoje para nós também acerca da obediência. Ele diz assim: sendo encontrado em forma humana. Ele está falando de quem aqui, gente? De quem, gente? Jesus. Jesus. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a... Não, vamos repetir, peraí. Pode ser só a minha Bíblia falando isso. Ou eu estou falando de mim mesmo. Abra comigo a sua casa, abre aqui, irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Sendo encontrado em forma humana, está falando de quem? Jesus. Ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo
a si mesmo. E foi obediente até a Se você crê num Deus, num Jesus que no momento de morte ele desistiu, não é o Jesus da Bíblia, porque ele obedeceu até o final da sua vida, até a sua morte. E depois também, né? Ele ressuscitou e continuou obedecendo a Deus, ao seu Pai. Olha o que o texto diz. Foi obediente até a morte. E esta morte foi a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição que lhes deu em nome. Que lhes deu um nome. Que está acima de quê? Todo nome. E esse todo aqui não é redundância, é todo. Aí é tudo. Coisas, pessoas, tudo. Todo. Nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Irmãos, o Senhor vai gerar em nós uma obediência constante até a morte. Não dá para ser cristão obedecendo pelas partes ou só um período. Não. Jesus, irmão, em nenhum momento desobedeceu a ordem do seu Pai. E nós assim devemos fazer como os filhos, como servos do Senhor. Obedecer a Cristo até a morte, porque o nome dele será glorificado e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o nosso mestre, é o nosso pastor, é o nosso Senhor. Aleluia! Se a igreja pretende continuar glorificando a Deus, precisa receber o chamado da obediência. Se a igreja tem a intenção de glorificar a Cristo com as suas ações, com as suas orações, quem você é em Cristo, nós temos que obedecer a esse Cristo até a morte. Esta palavra é para mim, é para você de casa, é para nós que estamos aqui, você que vai ouvir depois desse vídeo. O Senhor está nos chamando, nos vocacionando. Pastor, eu não consigo obedecer, mas não é você que vai obedecer. Cristo vai provocar em você esta vontade, porque Ele é soberano. Ele vai te dar esta vontade de obedecê-lo até a morte. O Senhor chama a igreja para obedecer. A exemplo de Jesus, que obedecia como um princípio de vida. Um Jesus que obedecia com alegria. Um Jesus que obedecia com humildade. E um Jesus que obedecia daquilo que ele aprendeu com o Pai, exercitando a fé operosa. E um Jesus que obedeceu até o final da sua vida, para glorificar o Pai. Eu concluo, irmão, dizendo que a obediência, e eu fiz a comparação da obediência ao seu chefe e a obediência a Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que essa obediência aqui hoje ela é bíblica, ela é espiritual, e foi exemplo do próprio Jesus. E é exemplo de Jesus que ele obedeceu para nos justificar, para nos redimir dos nossos pecados. E através dessa obediência é que nos salvou. Através da obediência de Jesus que nos trouxe a salvação. E agora não só no ato da cruz, da morte de cruz, mas antes, no princípio, antes da fundação do mundo. Que nós, que você e eu, a igreja, possamos cumprir os propósitos que o Senhor tem colocado em cada coração nesta noite. Que nós sejamos capazes
de exercitar essa obediência para a glória de Cristo. Aonde quer que você esteja, quem é que você seja, nós temos que servir a Jesus com obediência. Que a igreja possa ficar com essa reflexão e possa receber do Senhor. Quero convidar os irmãos a orar comigo, os irmãos de casa também a orar comigo, para que o Senhor possa selar em nós esse compromisso, esse entendimento de obediência. É interessante que algumas pessoas podem estar pensando, poxa, mas o pastor poderia ensinar a obediência a um líder religioso, a obediência a alguma instituição específica, mas em nenhum momento nós falamos de nada disso, falamos somente de Cristo. Fiz questão de pegar exemplo, tem outros exemplos na Bíblia, mas eu fiz questão de pegar o exemplo de Cristo acerca da obediência, porque Ele é o nosso guia. Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nesta noite nós te glorificamos. Continuamos glorificando o seu santo nome através da exposição bíblica. Deus, tu conheces o nosso coração. Deus, sonda cada coração, aqueles que me ouvem, aqueles que estão presencialmente. Que o teu Espírito Santo de Deus possa produzir obediência em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada família neste momento. Senhor, porque nós queremos glorificá-lo. Nós abrimos mão daquilo que queremos e queremos obedecê-lo, Senhor, conforme diz as Escrituras, como bons filhos, como bons servos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nessa estrutura bíblica e espiritual, para que tudo que façamos em obediência, o seu nome seja glorificado. E o seu nome sendo glorificado, o Pai também é glorificado. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quantas vezes, Senhor, nós temos desobedecido ao Senhor, e por isso temos vivido a consequência desse pecado, dessa desobediência. Mas nós queremos cingir os nossos lombos. Queremos, Senhor, perceber, compreender, entender qual é a boa, perfeita vontade Sua em nossas vidas. Tira de nós o mundanismo, tira de nós o não, tira de nós o pessimismo, tira tudo de nós que não Te pertence, Senhor. Mas nos preenche da Sua glória, da Tua santa palavra, a fim de que nós possamos aprender a quem nós devemos obediência. Nos ensina, Senhor, a estar em Ti em obediência. Ensina a criar os nossos filhos em obediência à Tua palavra. Ensina a amar nossas esposas, as esposas amar os esposos, as famílias, ensina as famílias a Te obedecer, Senhor, para que nós possamos ir bem diante do Senhor Jesus. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos, Senhor, esteja em conformidade à Tua palavra e à Tua Escritura. Nos ensina, Senhor. Queremos obedecer com alegria. Queremos fazer da obediência que nós aprendemos aqui hoje como um princípio de vida e prática. Queremos, a exemplo de Jesus, exercitar nossa fé com aquilo que temos aprendido aqui, que é a palavra do Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, diante do Senhor, ser capazes de glorificar o Seu santo nome. Nós reconhecemos o quanto nós somos falhos no quesito da obediência, mas nós não queremos sacrificar mais, queremos obedecer a Tua palavra. Sonda, Jesus, os nossos corações, a nossa mente, Senhor. Nós queremos Te amar em obediência. Queremos proclamar o Evangelho em obediência. Nós queremos cantar em obediência. Nós queremos Te servir em funções específicas em obediência à Tua palavra.
Eu quero fazer milagres em teu nome, em obediência à tua palavra. Eu quero orar em teu nome, em obediência a ti, Senhor. Oh, Jesus, o seu evangelho é genuíno. Esteja em nós, Senhor. Esteja em nós, Senhor. Nós queremos mais de ti. Nós nos posicionamos como humildes. Deixamos ela para trás e nos ajoelhamos como sinal de humildade a ti agora, Senhor, para que tu possa nos dar entendimento para te obedecer. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Amém. E amém. Irmãos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Ficamos com essa palavra, com essa reflexão. Que o Espírito Santo de Deus possa, durante a semana, trabalhar nos corações. Não é? É interessante que, se a gente fosse, talvez, falar que citar outros exemplos de obediência, a gente poderia falar alguma coisa que não estava nas Escrituras, não é? Mas nós citamos alguns textos aqui, expomos o Evangelho, o apóstolo Paulo nos ensinou, outros, o apóstolo João também. Nós temos que obedecer ao Senhor. Amém, queridos? Eu quero só dar uns avisos rapidamente. Vamos lá? Vamos ofertar então? Isso, aqui, os irmãos estão lembrando que é para ofertar. Aí que povo grande danado aqui, glória a Deus. Então os irmãos podem se levantar para ofertar, né? Você de casa, você pode ofertar pelo Pix, pode chamar a gente na mensagem, pode orar por nós, pode contribuir, pode fazer transferência, do jeito que você achar por bem nos ajudar, tá bom? Certamente aquilo que você nos ajudar será investido na obra do Senhor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Enquanto tocamos essa canção, saia do seu lugar, irmãos, e oferte ao Senhor. Eu já vou dar alguns avisos. Desaparece, simplesmente assim me achei. Aleluia. Ansiando oferecer Te louvamos, Pai. algo de valor. Oferte com alegria, igreja. Suor meu coração, É para a glória do Senhor e obediência à tua palavra. mais que uma canção eu te darei. Hoje apenas uma canção não é o que quero de mim. Mais profundos que é Senhor, olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, Aleluia. a essência és tu, Jesus. Senhor, que nós possamos ver a tua essência, Pai. Nós te louvamos, te glorificamos. Recebe a oferta do teu povo, a oferta voluntária, a oferta de gratidão, Senhor. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado hoje. E para todo sempre nós te louvamos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Queridos, nós vamos anunciar aos irmãos, para a gente finalizar o culto, né, oficialmente agora. Nós teremos agora 28 e 29, o nosso 13º aniversário da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Quero conclamar, chamar os irmãos, para que vocês possam vir aqui conosco, cultuar presencialmente,
ou online também, vai ser transmitido também online pelo Facebook, tá bom? A programação vai ser sábado às 19 horas, nós vamos receber aqui o pastor Gleison, que vai pregar o Evangelho. No domingo, também à noite, teremos uma mensagem com o pastor Zé, com o pastor Oséias também. Domingo pela manhã, nós teremos um batismo nas águas, às 10 da manhã no domingo, não é? Quero convidar você a participar do nosso batismo, vai ser lá na casa do pastor Zé. Depois do batismo a gente tem uma pequena confraternização ali, um almoço, não é? Pra gente, todo mundo ali em festa em nome de Jesus no domingo. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Convido você a acompanhar aí nas mídias sociais a nossa programação. Tá bom? Esse ano o tema é piedade. Pregando o Evangelho e vivendo a verdadeira piedade. Amém, queridos? Então convido a igreja a continuar proclamando o Evangelho e exercendo a verdadeira piedade. Vamos juntos aprender o que a Bíblia nos diz sobre a piedade. A piedade não é só ajudar o órfão na necessidade, não é só isso. Nós vamos aprender, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, irmão. Vamos ficar de pé, vamos dar a bênção apostólica? Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe você de casa, abençoe os irmãos. Tchau, gente, até domingo que vem. Pai de Cristo.